síndico! Fala, família síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando mais um Intenso Condominial, Reforma dos Condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Já quero mandar um abraço da Rede SPTV. Toda terça e quinta-feira esse encontro marcado pra falar do universo condominial. Gratidão pela audiência aí. Se tá no YouTube, se inscreva, deixa comentário. Vem conosco, vamos juntos revolucionar o universo condominial. Hoje um papo maravilhoso com os homens de preto. Todo mundo tá de preto aqui hoje, mas nós estamos de luta porque é mais elegante, meu jovem, minha jovem, amigo síndico, amiga síndica. E recebendo ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil. Existe o antes e o depois. O homem tá reescrevendo a engenharia condominial. Meu amigo Diógenes. Fala, Diógenes! Fala, pessoal, beleza? E aí, como é que tá a preparação para as suas assembleias ordinárias, hein? Eu achei que ele ia falar como é que tá pro seu carnaval. O seu carnaval vai ser bom depois das suas contas colocadas na mesa do jeito certo. Mas é isso aí, carnaval tá acontecendo, todo mundo preocupado com o carnaval, as passagens estão aquele velho preço absurdo, né? Deixe seu comentário, faz a sua pergunta. Tamo aqui, Tiagão, muita gratidão pela galera aí. Lá no Instagram as informações estão bombando, o pessoal pegou pilha lá com o negócio da Dodge Ram, que é uma verdade nos condomínios. Inclusive eu queria deixar claro aqui para você que Dodge Ram não é caminhonete, é caminhão, tá bom? Então não é para colocar em vaga de unidades comuns, nem SUV e nem as vagas tradicionais, beleza? Então antes de comprar a sua Dodge Ram, você que ficou falando um monte de coisa lá no Instagram, comentando besteirinha que era de inveja, etc., veja se cabe caminhão na garagem do seu apartamento, viu? E ela, uma das maiores referências de engenharia, não, de direito condominial do Brasil. Ela que faz história no TikTok. A mulher é fera na área de direito, minha amiga. Doutora Priscila. Bom, doutora, como é que tá? Tudo bem, Thiago? Hoje aí vamos para mais tretas, né? Tem não! Tem não, só um pouquinho, né? Eita, esse universo condominial, ele não para de surpreender a gente. Vira e mexe, é uma nova situação, uma nova estratégia, uma nova atualização que o síndico precisa fazer para ele não ficar aí com telhado de vidro, porque tá cada vez mais difícil. A gente tem muito, Thiago, conteúdo sem qualidade nas mídias sociais, e eu falo isso com muito carinho, mas tem muito colega aí que, para viralizar, está disposto a propagar informação que não é compatível, e às vezes o síndico, sem fazer um filtro, ele acaba entrando na onda dessa informação que às vezes foi só colocada fora de contexto e dada uma outra interpretação. Então tenha muito cuidado com o conteúdo que viraliza. Aqui no podcast Inteligência Condominial você tem conteúdo de qualidade. É isso aí. 10 anos, meu jovem, 10 anos, mais de 4 programas, né, para entregar você. Lembrando para nossa pergunta para o inteligentecondominial@gmail.com. Doutor, acho que é bom de começar com essa pauta que o Diógenes levantou aí. Pessoal, não é sobre a Dodge Ram. É você entender se o veículo não cabe na limitação da vaga de garagem, ele não pode estar ali, porque ele vai estar ultrapassando, né? Vai estar ultrapassando o limite, vai estar usando a área comum, e pior ainda, né? Aquela situação pode causar uma questão de insegurança, né, para os moradores, na hora de manusear, na questão do incêndio também. Então, assim, é entender que existe aquela limitação, tem um porquê, né? Quando a gente muda para condomínio, Thiago, é muito interessante a gente entender as limitações, sejam elas físicas, que é essa que o Diógenes bem pontuou, sim, que é o tamanho do veículo que você tem que ter compatível com a sua vaga, como outras questões dentro do apartamento, o que suporta, o que não suporta. Tem convenções que fixam peso, não é só a vaga não, né? Não é só isso, entendeu? É você saber utilizar, fazer uma aquisição imobiliária de acordo com o que você deseja. Seu perfil. E também saber se você tem um perfil de apartamento, né? Porque um dos comentários que a galera fez lá foi que o cara tem que morar em casa. Eu concordo com você. Se você é o tipo de pessoa que gosta de móveis exuberantes, peças exuberantes, lustres exuberantes e tudo, primeiro, ou você vai investir na parte técnica para fazer o içamento, por exemplo, para você levar peças pesadas. E saber se suporta o peso também no apartamento. Primeiro que você vai começar entendendo o seguinte, o procedimento de içamento, que é quando você tem que levar peças grandes, pedra, quadros, tudo que for, que não passa nas entradas normais do apartamento. Não é possível desmontar e você quer levar para a unidade pelo meio externo, tem ali uma operação de içamento que chama. E dentro do içamento tem o POP, que é o procedimento operacional padrão. Começa com um plano de rings, começa com um planejamento das operações, começa com a responsabilidade técnica, tem que ter o ponto de ancoragem validado lá em cima, se a carga é compatível, se não é. Mas eu vou levar por guindaste.
tem que ter um plano de acondicionamento do guindaste. Por isso que está cheio de imagem na internet do guindaste caindo. Né? E ali não são pessoas leigas. Eu me admiro o morador que não entende patavinas de engenharia. Eu vou colocar uma pedra decorativa no meu apartamento, uma mesa de pedra. Beleza, aquela carga serve para a tua laje? Ah, serve, beleza. Dá para elevar isso até o seu 10º andar para colocar dentro? Não dá. Então para de ficar sonhando, inventando historinha. E muitas vezes fica sacrificando o síndico, né? E tem gente que ainda fica assim, às vezes a gente tem que respeitar as condições até climáticas do momento. Por quê? Porque dependendo da forma que o móvel subir, mas o vento é obrigatório isso aí. Ele pode bater em outras janelas. Então a gente trabalha em um empreendimento que tem muito problema com isso. É um empreendimento de alto padrão e as pessoas fazem muita subida de imóveis por esse sistema. E aí eles ficam de veras contrariados quando eles têm que se submeter a uma agenda climática, uma agenda de possibilidade do prédio subir. Exatamente. Por quê? Porque até o 6º andar eu coloquei 5 andares em risco para subir aquele móvel, aquele piano. Exatamente. A gente teve um problema com o piano de cauda que teve que tirar a janela do prédio. Verdade. Isso é surreal. Aí eu tenho que trabalhar administração, engenharia e o jurídico junto para poder fazer com que aquele problema pessoal daquela unidade habitacional não afete a coletividade. E morar em condomínio é isso. Não é simplesmente entrar para dentro da sua casa e acabou. Faço é saber o que eu quero, né? conviver com as pessoas que ali residem. Então vamos pro nosso plantão. Só o começo. Fica conosco que vem mais aí, ó. Primeira pergunta, então, para vocês, amigo Guilherme. O título é: Síndico não quer receber denúncia. Eita, vamos lá então ver qual é a denúncia do Guilherme, né? O síndico pode negar aplicar o regimento interno do condomínio somente porque é uma única pessoa reclamando. Mas, porém, esse condomínio possui áudios, vídeos, horários e também já chamou a polícia. Como não existe livro de registro, tudo é feito pelo WhatsApp. O que mais pode ser feito? E aí, doutora? Bom, que é uma obrigação legal prevista no 1348 do síndico cumprir a convenção, regimento interno e deliberações assembleares, isso é pacífico. O que a gente tem são algumas variações no que concerne a barulho, porque a gente tem que entender o que é o direito condominial propriamente dito, que é quando afeta uma coletividade, e quando é uma questão entre vizinhos exclusivamente, que é o direito de vizinhança. Então, o síndico ele tem que fazer esse termômetro para ele administrar questões referentes a barulho. Agora, qualquer outra atividade dentro do condomínio, se for devidamente comprovada que está havendo a infração, o síndico ele tem o dever de agir, conforme prescrito na convenção e no regimento interno. É porque o pessoal aqui é muito elegante, né? Guilherme, cuida dos seus problemas. As pessoas têm mania de achar que a gente tem que resolver o problema do outro. Se é entre vizinhos, Guilherme, é direito de vizinhança. Você, eu não posso usar o jurídico do condomínio, não posso usar, né, assim, todos os recursos do condomínio para resolver sua situação problemática. É você com o vizinho. Então, eu aconselho você procurar um advogado e entrar numa ação contra esse vizinho, porque o síndico, infelizmente, nesse caso, ele não pode fazer nada, nem deve fazer nada. Porque senão ele vai estar agindo de causa própria de um morador, né, doutora? Aí por isso que a gente tem que fazer uma avaliação de caso a caso. A gente não consegue fechar um diagnóstico completo só com a pergunta dele. Justamente porque a gente precisa verificar a documentação, a gente precisa ver qual que é o tipo de infração, como é que está sendo construídas essas reclamações para que a administração possa se posicionar de maneira segura. E uma coisa que tem que ter em mente, que as pessoas às vezes esquecem, é que o jurídico ele está para a proteção do CNPJ. O jurídico do condomínio, ele não está para proteção de um morador de forma individualizada de uma situação específica. É interesse coletivo. E às vezes quando a gente fala isso numa assembleia que a gente é questionado, as pessoas recebem essa informação e ficam chateados com a gente. Mas as pessoas têm que entender que a gente tem vários viés dentro do condomínio. E quando tem uma assessoria jurídica contratada, ela serve para a proteção do CNPJ do condomínio. Então ela vai desagradar conselho, eventualmente ela vai desagradar o síndico ou algum morador. Por quê? Porque ela está visando a proteção do CNPJ do condomínio. Então as pessoas precisam assimilar isso e entender o que é uma coisa pessoal e o que é uma coisa do condomínio. Às vezes eu, como morador, como condômino, eu teria uma posição diferente. Mas eu, como condomínio, como garantidor de um direreito coletivo, eu tenho que me posicionar de uma outra forma. Isento. Então as pessoas têm que começar a assimilar isso. A doutora usou uma palavra muito bonita, né? Garantidora do direito coletivo.
É uma situação que afeta o coletivo? Ok. Se é uma situação que afeta o individual, então é uma coisa individual, é onde as pessoas têm que começar a compreender. E lembre-se, não quer que o síndico não queira fazer, é porque ele não pode fazer. Lembre-se, essa situação está afetando o coletivo? Ok, é entre o síndico. Se é uma questão individual, é uma questão individual. Não, Diógenes? A questão da doutora fica bem clara, assim, porque a gente passa por isso na engenharia também, né? Toda vez que você vai colocar a régua para medir as medidas do jeito certo, né? Para equilibrar as coisas, as pessoas muitas vezes elas estão passando dos limites e elas não percebem. Essa questão de transferir o bom entendimento de vizinhança entre si para que o síndico resolva os seus problemas é um erro, porque o síndico tem que resolver os problemas do condomínio. Se você está excedendo no barulho, ou se você está fazendo uma denúncia que é fundamentada, que existe um pressuposto de legitimidade, onde é o papel do síndico, ele tem que agir. Se ele não agir, ele vai pecar por omissão. Mas ele ficar entrando no seu conflito, no seu barulho, ele não tem essa obrigação, entende? A questão de barulho, ele tem no máximo que fazer as aferições. Como a doutora falou, a gente vai lá, faz a aferição, está dentro da lei, está dentro da lei. Agora o síndico não vai conseguir regularizar o seu nível de audição. Se você tem um hiper ouvido e está no limite dos 45 decibéis à noite, os 55 de manhã, você vai ficar incomodado, porque você escolheu lá para morar daquele jeito. Entendeu? Então o síndico vai trabalhar no que é peculiaridade do CNPJ, no interesse do coletivo, que é certo ele vai fazer, não é o que você quer. É isso aí, amigão síndico. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Próximo pergunta, amigo Carlos. Essa aqui eu fiquei muito feliz dessa pergunta, porque é muito interessante. Vamos lá, ó. O título é Cesta de Natal para terceirizada. Vixe. Sem aprovação em Assembleia. Síndico compra cesta de Natal para colaboradores da terceirizada. Olha sem aí. Autorização em Assembleia. Incorre em falta de transparência ou algo mais grave, doutora? A minha sugestão é que sempre insira isso na previsão orçamentária. Onde eu sou síndica, nós damos bônus, damos cesta de Natal para os colaboradores, fazemos uma festinha de final de ano. Por quê? Porque é importante você criar um ambiente para aquelas pessoas que trabalham lá, elas se sentirem mais amadas ali naquele ambiente, inclusive para melhorar até a dedicação que elas têm com a coletividade. Então, um bom gestor, ele provisiona isso dentro da sua previsão orçamentária e deixa a informação muito transparente para os condôminos. Jorge, eu acho que o Carlos ficou com inveja porque não recebeu cesta de Natal. Não, vamos ajudar ele aqui. Olha, meu amigo, se não está previsto, se não foi combinado, se não está exposto, não está transparente e o síndico comprou, você pode questionar. Agora, cuidado com essa questão de ilegalidade, legitimidade e tal. Você pede uma prestação de conta. E realmente, se não tiver comentário nenhum, não tiver previsão orçamentária, essa doação, por mais acolhedora e bonitinha que ela seja, para o trabalhador da terceirizada, ela não é uma despesa específica do condomínio. Ela não está prevista na sua previsão orçamentária. E aí se não está previsto, você tem razão. Poupa esse papo aí, ó. Gente, o que tem a ver? É uma questão até de humanidade. Mas é uma despesa. O que te fez a fazer você? A doutora falou, você é um respeito com o profissional, dá uma cesta de Natal. O que ele vai aferir ou vai atrapalhar na questão previsional do orçamento? Nada. Não, desde que seja feito corretamente. Porque a previsão. Se tem uma previsão, beleza. O que é a previsão orçamentária? Aí é o seguinte, sabe qual é a questão? Você está aí, mora em condomínio, você, quando está lá no seu trabalho, você quer os benefícios. Você quer ser reconhecido, você quer valorizado, você quer a cestinha de Natal. Aí quando você tem a oportunidade de fazer isso no seu condomínio, valorizar aqueles profissionais, você faz o quê? Não faz. Não quer Mas fazer. você quer, né? Você quer. Mas na hora de você fazer, você não faz, né? E assim, a previsão orçamentária dentro de um condomínio, ela é uma indicação de fluxo financeiro que a gente tem de gasto durante aquele ano. Então, é um fator indexador de acordo com o comportamento dos últimos 12 meses. Então, às vezes, o síndico compra uma lâmpada, essa lâmpada não estava descrita na previsão orçamentária como lâmpada, não é porque ela não está descrita exatamente como lâmpada que ele não poderia contratar. Exatamente. Porque dentro da convenção também fixa que é uma obrigação do síndico fazer a manutenção das áreas comuns e zelar pelos interesses do condomínio. E muitas convenções ainda fixam até quanto o síndico pode gastar, desde que não comprometa a sua verba ordinária e ela fique dentro daquele valor teto para ele trabalhar. Então, são vários braços que isso tem dentro do condomínio que podem validar ou invalidar
invalidar um gasto realizado pela administração. Essa questão. Agora, o Thiago pontuou muito bem. As pessoas querem muito e querem dar muito pouco. E é uma coisa ali, você tá com um cara todo dia na sua portaria, o cara que pega a sua encomenda, cuida do seu entendeu? lixo, cara, cuida da sua o saúde. seu lixo, limpa o seu corredor, deixa Eu a porta concordo. da sua casa limpa. E pior ainda, às vezes limpa o xixi e colhe o cocô do seu cachorro, O né? seu cachorro. Ainda tem isso, que pra mim é um absurdo o tutor É aquele ele não negócio fazer que o você não entrega, você recolhimento não das recebe, né? caquinhas, né? Mas eu entendi que Do a amigo. pergunta dele aí era tipo, eu acho que ele tá meio que querendo, nessa pergunta, ele tá meio que querendo condenar o síndico porque comprou a cesta básica da terceirizada, que já recebe do condomínio, então meio que na ideia dele, a terceirizada teria que dar a cesta básica, como a terceirizada sendo minha empresa. A ideia dele aí é o seguinte... Ele está contestando que o condomínio está pagando a terceirizada e está dando a cesta básica, entendeu? Mas Tu assim, é inocente, apesar de Não, ser uma não sou não, contratação, será? apesar de ser uma contratação com terceirizada, ele presta um serviço no condomínio, tanto que se Não, a tudo terceirizada ela não pagar os encargos trabalhistas, O a condomínio gente já responde. sabe quem responde Lógico. de forma subsidiária, que é o condomínio. Então, eu acredito que o viés da pergunta é realmente para saber se o síndico podia executar aquela compra ou não. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que avaliar a convenção do condomínio e a previsão orçamentária para fazer uma checagem de acordo com o Se que ele tem verba gastou, se pra ele isso. poderia ter operado ou não. Bom senso. Acho que é a questão do bom senso. Acabei de falar para vocês aqui. Meu ponto de vista, eu não vejo nada de ilegal, eu não vejo nada que vai afetar. Tu pega uma cesta básica, R$150 divide por 12. É uma mixaria que dá por mês. E você acha que essa pessoa que trabalha no seu condomínio não merece? Mas você quer, né, no seu trabalho, né? Eu acho que está na hora das pessoas que moram em condomínio ter essa reflexão. Cara, não é o mais barato, é o que é justo. Eu quero... Vai dar BO, mas é o que é justo, gente. Se eu quero o que é melhor para mim, eu tenho que deixar o melhor para o outro também. Agora, uma coisa, Thiago, que realmente tem que se preocupar tem o documento comprobatório, tem a nota fiscal, Isso. o recurso saiu de forma adequada da conta do condomínio. Isso aí. Isso tem que estar... A escrituração Não, contábil porque não daquela fecha a conta, aí é outra aquisição, coisa, aí é ela outra tem que situação. ser feita de eu forma concordo. compatível, entendeu? Então, você verificar a regularidade das contas é uma um direito obrigação, seu, né? é uma obrigação e um direito seu. Inclusive, eu falo que é uma obrigação. Verdade. Porque, assim, não adianta nada você sentar, apontar um dedo para uma administração e você não ser colaborativo. Pra vocês terem ideia, eu tive que responder a seguinte pergunta esse dia no condomínio. Quem usufrui do ticket de alimentação? Eu tive que responder essa. Falei que, infelizmente, né, eu não sei dizer quem usufrui. Eu sei que o condomínio faz o pagamento para o funcionário. Quem usufrui, não sei. Mas vamos aqui, ó. Então vamos lá. complicado, Thiago. Carlos, cola com o síndico, conversa com ele. Eu acredito que esse funcionário merece todo o respeito. E se a gente puder colaborar, por que não? Eu acho que é uma coisa de bom grado e todo mundo deve ser valorizado. Isso que é mais importante, né? Próxima pergunta. humana, Essa aqui né? é pra você, Diogo. Você tá bonzinho aí hoje. bonzinho, sem é. malícia. Zen. Vamos ver. Eu quero saber se você vai falar pra Yara o que tem que ser falado. É. Vamos lá? Yara mandou uma pergunta. Ó, o título é Piso de Resina. Quero ver se você vai ser bonzinho agora na sua fala. Ó. Síndico do meu prédio, na praia, pediu anotação de responsabilidade técnica para colocação de piso de resina em minha sacada. Não terá obra nenhuma, só a colocação da resina e desenhos por um artesão em cima do piso de cerâmico, que já existe. Ele proibiu a pessoa que vai aplicar de subir com os materiais, pois é uma obra igual a outra e não foi comunicada e fornecida essa anotação de responsabilidade de um engenheiro ou arquiteto. Está correto? Tem lei para isso? Quero ver o que você vai falar para Yara. Vou falar para Yara, contrata um responsável técnico. Você não sabe o peso da resina, você não sabe o estado natural da sua sacada, você não sabe o estado de conservação geral. Aqui em Brasília caiu uma sacada por falta de manutenção. Eu te pergunto, antes de fazer a reforma, você viu como é que está a sua sacada? Agora, está achando ruim que o síndico é cauteloso? Aí você quer um síndico vagabundo. Não funciona assim. Tem protocolos. Pode ser desnecessária a RT para o piso de resina, mas é necessário saber o tipo de resina, a espessura que isso vai ficar, porque a sacada ela trabalha com ferro negativo, ela trabalha pendurada. Então toda a carga que você coloca aqui na frente tem uma força-momento que é multiplicada por 10 para cada centímetro que você anda para frente. Então, dependendo do que ela vai fazer nessa sacada, pode colocar em risco sim. O síndico tem razão de pedir a documentação. E aí, doutora?
Pois é, e as convenções e os regimentos internos, elas dizem que uma das atribuições do síndico é fazer essa fiscalização. A ANR também diz que o síndico pode exigir que seja apresentada a documentação do projeto da intervenção que vai ser feita na unidade habitacional. Tudo isso existe por um porquê. Qual que é o porquê? Que o nosso individualismo não venha a comprometer o coletivo. É sempre o coletivo. Isso existe por quê? Porque se acontecer um excesso, isso pode comprometer a estrutura, como o Diógenes muito bem pontuou. Então, assim, é essa questão mesmo do bom senso, sabe, Tiago? É muito difícil as pessoas colocarem de lado as suas questões individuais e pensarem no todo. Se elas fizessem isso, a gente teria 90% de redução dos entraves dentro da área condominial. Exatamente. Por quê? Porque a maioria dos problemas nem é questão contratual. Esses existem. Prestadoras de serviço, às vezes não cumprem com as obrigações contratadas, às vezes uma evolução de uma obra não segue a contenda, às vezes uma empresa quebra. Mas o maior problema que gera mais dor de cabeça para o síndico é sempre voltado às questões pessoais. É uma briga de vizinho, é uma pessoa que não consegue comunicar com a administração de forma tranquila, de forma polida, educada, é sempre agressiva, é sempre colocar em xeque a credibilidade daquele síndico naquele ambiente que administra. É o ladrão, é o desviador de recursos, entendeu? Né? Então, assim, as coisas elas são puxadas por uma área que é muito subjetiva. A sua interpretação do que é ladrão pode ser diferente da minha, mas quando a gente coloca os fatos de maneira adequada, a gente consegue fazer esses juízos próprios nossos saírem de cena. E aí a gente entra com a parte... lógica, né? Exatamente, com a parte da razão. Yara, o síndico não tem escolha. O síndico não tem escolha. Ele é obrigado a seguir esse padrão, porque é uma norma. Não é que o síndico quer, o síndico cismou comigo. Não, é um procedimento que tem que ser seguido por uma segurança sua. Porque amanhã pode ser outro morador que fazer uma obra. Então, assim, é uma segurança para o coletivo. Nós, síndicos, não tem escolha não, a gente tem que fazer. Porque o não fazer gera também encargos, né, doutora? Gera punições. Omissão. O síndico é assim, se faz, pode correr risco. Se não faz, também corre o risco. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem essa obrigação de fazer. E você que é econômico, você também tem a obrigação de fazer o quê? A sua parte. Para de levar pro pessoal. O síndico não quer, o síndico... Não, gente. Existem normas. Existe procedimento. Síndico. Existe a convenção. Não. Então, assim, não é, igual eu falo, a gente não tem escolha. A gente tem que seguir o que está ali. A regra é clara. Então, assim, não é a gente. Existe um procedimento a ser seguido. Né, Jorge? Não, é uma coisa pessoal, e até aquela coisa, né? O síndico não quer fazer isso por mim. O síndico que não quer, o síndico não quer. Você não sabe. Você perguntou o que o prédio precisa? De quem é a responsabilidade para autorizar? Não perguntou, você não interessou pelo seu próprio patrimônio, quer que o síndico que está interessado seja julgado, condenado. Então você começa a falar mal do síndico, começa a propagar histórias, besteiras, quando você, na verdade, devia perguntar o porquê, o como eu posso ajudar, vamos dar uma solução para isso. Fica apontando o dedo na cara de quem você elegeu para cuidar, que entendeu as responsabilidades, que está lá sob pressão todo dia para resolver as questões, e você quer ficar de boa da manhã. Não vai rolar, entendeu? Deixa de ser só morador e vira síndico, você vai entender como é que o negócio funciona. E outra coisa, para de perseguir o síndico porque você foi voto vencido numa assembleia. Para que tá ficando feio. Perdeu todas as instâncias, porque né? As pessoas vão para a assembleia. Aí elas querem defender um ponto. Vou falar experiências que eu passei. A pessoa foi, abriu a assembleia, tudo na regularidade, na legalidade. Ela chegou, pediu para a palavra, foi oportunizada ela falar o tempo que ela julgou necessário para expor os motivos que ela achava que aquela questão não devia ser aprovada. E a questão foi aprovada pela maioria dos presentes, porque a coletividade decidiu que ela queria realizar aquilo e que ela entendia que aquilo era positivo para o empreendimento. No dia seguinte... Ô, Tiago, o condômino foi pro grupo do condomínio e já colocou em xeque um monte de coisa do síndico. Falando mal, né? Falando mal da administração. Não tem que falar mal do síndico, você tem que falar mal do trabalho. Se ele trabalhou mal e for verdade, você pode comentar, mas até a forma como você comenta fala mais sobre você do que sobre o síndico. E aí não fala nem sobre o edital que ela foi vencida, entendeu? Mas ela já cria uma outra situação para poder descredibilizar a decisão. E dá o de chavo, né? Ela desfoca e foca em outra característica para minorizar a pessoa. Tô passando por isso, tá? Tá passando por isso? Tá vendo? Olha aí. Tem um monte de síndico passando por isso. Comenta aí se você já passou por isso. Conta no seu caso pra gente. Tive, nesse período, eu fiquei nesse condomínio 3 meses, né?
E aí um mês não deu pra gente cumprir, porque já estava janeiro, então não tinha como cumprir a prestação de conta, porque estava em curso. Sim. Ou seja, novembro e dezembro foi aprovado. E a pessoa está colocando a ata que não foi. Eu falei assim, não tem como encontrar os fatos. Você pode até ter não aprovado, mas a maioria aprovou. É? Então, assim, eu não estou pedindo nada. Eu tô pedindo que coloque na ata o que foi aconteceu. Aprovado, a transparência. Não, o que aconteceu. Que é a obrigação. Você entendeu? Inclusive, essa é a obrigação. É mais divertido ainda, e eu vou dizer divertido com todo Não, carinho. É engraçado, é cômico, né? É, porque às vezes, assim, passa o razoável. O conselho, ele vai lá e ele dá o parecer. Aí 2 conselheiros orientam. Aí a gente tem que ter cuidado com a palavra. O conselho, ele orienta. Parecer, ele dá um parecer opinativo. E ele fala assim, olha, eu analisei as escriturações contábeis e eu acho que as contas elas estão compatíveis. E a nossa sugestão, o nosso parecer opinativo é aprovando. Aí vem um conselheiro e cria inúmeras ressalvas. Aí o síndico responde essas ressalvas e ele verifica que 99% daquelas ressalvas, elas são provenientes de atos de gestão e não nenhuma irregularidade contábil. E ele expõe isso em assembleia. Oportuniza o conselheiro a fazer a exposição e a administração, ela responde. E aí, quando a gente vai para a deliberação, a gente dá as opções. Aprovo com as ressalvas apontadas pelo conselheiro, não aprovo e reprovo. E aí a opção de aprovar, ela ganha. E aí a pessoa ela fica indignada. E assim, cara, as pessoas têm um senso de percepção. Então, assim, não é que a sua vontade tem que prevalecer, a coletividade prevalece. A sua obrigação é levar os fatos. O que você acha que realmente não estava legal, o que podia melhorar, quais são dele, as né? irregularidades. Isso é um dever seu. Inclusive, se você não fizer, o Conselho Fiscal, hoje em dia, perante a Justiça, ele já pode responder por essa ausência de verificação, de cumprimento das suas obrigações convencionais. Deixou de fazer... É bucha. Pancada. E aí o que acontece? As pessoas elas perdem essa questão e elas começam a virar um perseguidor da administração, porque elas se sagram vencidas, porque a coletividade não pensa que nem ele. É o amargurado, o famoso amargurado. Quer mudar a narrativa do negócio porque o que ele queria não foi atendido. Mas o que você queria é ruim pro seu condomínio. Você tem que botar a mão para cima e falar assim, graças a Deus o que eu queria não passou porque estava errado. Sabe o que falta? Falta humildade para reconhecer o erro. Falta humildade para reconhecer que o síndico que estava fazendo certo e você que não entendia, quando se deu conta do tamanho da bucha, do problema, do desgaste, você entendeu que, poxa, não é bem assim. Isso raramente se encontra nas pessoas, a capacidade de se corrigir. O que impede, meu amigo, a sua própria evolução. Porque aquilo que você não permite fluir vai te ancorar no mesmo lugar que você está para a vida toda. Aí você olha para o outro e fala assim, mas o fulano só pode estar fazendo coisa errada, porque está evoluindo. E assim, pessoal, a mente pequena. Assim, a mente pequena, você carrega longe pão de fome. Discutir algo que já foi decidido. Isso não existe. Já teve um momento de discussão, como você falou, a pessoa botou o ponto de vista dela, que é ok, é um dever dela e uma obrigação do Conselho Fiscal. O síndico é uma obrigação dele responder isso, o questionamento é uma obrigação, dever dele. E quem decide é o quê? A Assembleia. Então o coletivo decidiu. Não tem o que conversar tem sobre outra isso. Coisa muito já foi ruim debatido, também. já foi explicado. E então, beleza. Aí decidiram, acabou. Então, assim, olha só que coisa bacana. Você fez seu papel. Parabéns. Fiscalizou. Eles teve uma coisa entendeu? hoje, Agora, assim. respeite a decisão do coletivo. Respeite. Entendeu? Porque assim, é o coletivo decidiu. Você fez seu papel. Outra coisa, não fique chateado. Porque a sua missão é essa. É apontar, é questionar. E aí nós, como gestores, é o quê? Ó, a pergunta é essa, tá aqui a resposta. Tá aqui o parecer, tá aqui a situação. Suplir, né, esclarecer todas as dúvidas. E aí para quê? Para que o coletivo decida. Já foi decidido, irmão. Não tem mais o que fazer. Inclusive, Thiago, é um ponto de extrema relevância também, que os condôminos eles têm que ter em mente que o simples fato de você não gostar da administração também não te legitima a reprovar contas. Exatamente. As coisas elas têm que ser devidamente justificadas. Não aprovo, por quê? Porque foi emitida uma nota fria, a nota não comprova o gasto.
foi feita uma contratação sem emissão da nota fiscal, ou o parecer não foi executado, ou a obra em si não foi feita, ou a aquisição não se procedeu. Aí, nesses casos, de fato, tem um porquê de você não aprovar as contas. Agora, assim, as pessoas também acham que assim, eu não gosto de você, Thiago, eu vou reprovar suas contas, entendeu? Não e não é assim aí, que funciona. Inclusive, aqueles síndicos que foram vítimas de situações dessas formas, eles podem judicializar e prestar contas em juízo tem que se defender, sobre isso. Tá? Vou te falar que assim, hoje eu tive um chamado sobre isso. Vou continuar, eu quero falar que eu tenho que lembrar o fato, porque uma síndica muito interessada no condomínio, desprovida de interesses maliciosos e muito transparente, ela chamou o pessoal, buscou informação, o prédio dela com mais de 12 anos, sem plano de manutenção, tudo resolvido a toque de caixa. E um dos caras que estava na Assembleia, inclusive que foi autor dessa discussão que era para ser votado sobre uma obra, o cara começa a fazer palanque sobre as razões dele, sobre a forma dele de pensar, a forma dele de agir, o que levou o condomínio a perder valor de mercado. O pessoal estava debatendo na Assembleia que o condomínio já está mal falado. E mesmo assim não aprovaram as obras que eles precisavam fazer, porque estavam contra a síndica, dizendo os preços estão altos, não sei o quê. E esse mesmo camarada que foi gestor um tempo atrás, falando, porque eu estou aqui de longe, tem que cuidar do imóvel aí, é época de aula, é de férias, é isso, não pode ter taxa extra, etc, etc. Mas não é uma questão de poder ter, era a necessidade que o prédio tinha. E foi a primeira síndica do prédio que fez um levantamento técnico adequado, colocou em assembleia. O que aconteceu? Não votaram, porque ao invés de votar, entraram com essas discussões ao invés de votação. E a pessoa argumentou, ela tem um poder de narrativa, de convencimento forte, e por 2 votos não passou, igual você falou, foi decidido. Beleza. Quando é decidido dessa forma, que você, síndico, está tentando fazer o certo e você não consegue, por conta desse poder da oposição, dessa narrativa que muitas vezes a Assembleia acaba caindo nisso, você precisa passar um comunicado, passar a ata da Assembleia e comunicar como a síndica fez. Ela chamou o jurídico, fez um comunicado sobre as razões técnicas da obra, os riscos, tudo que estava em jogo se as obras não fossem feitas, mostrando que ela fez o trabalho dela, que ela colocou em assembleia e que todos os moradores estão avisados que os problemas decorrentes das reclamações anteriores, os riscos de precipitação de parte da fachada, etc., não são mais de responsabilidade dela, porque foi decidido em assembleia. Fez uma nota oficial, comunicou oficialmente junto com a ata e deixou todo mundo ciente. O que aconteceu? Os moradores que tinham as infiltrações, os moradores das coberturas, os moradores das infiltrações, revoltadíssimos, começam a chamar ela para fazer outra assembleia para eles aprovarem a obra. Está entendendo o negócio? Porque se você que é síndico não soubesse posicionar, didaticamente apresentar em assembleia e falar o que tem que ser feito do modo honesto, transparente, como tem que ser feito, vão tirar você como mau gestor porque você não soube comunicar. Então, depois da assembleia, onde 120 unidades participaram 34 moradores, 10 que já eram da oposição, influenciaram o restante e não passou a obra. Mas os moradores, que eram mais de 40 com infiltrações no prédio, que receberam o comunicado, falou, mas e a gente vai ficar como? Eu falei, não vai ficar, porque não tem verba, não tem o que fazer. Aí começaram a vir. Falou assim, pois é, esses 40 aí que estão reclamando, se tivesse ido para a Assembleia, tinha ganhado de lavada. Mas entendeu? É aquela, não foram... Agora a síndica se precaveu e fez a blindagem que a gente ensina. Está protegidíssima. Pronto, não foi. Teve uma reviravolta dentro do condomínio, não impede que a síndica chame nova assembleia para discutir o mesmo tema. Não impede. As questões e ela vai chamar. As questões elas não são imutáveis. Não é ponto final, é registro. Por exemplo, às vezes naquele momento a assembleia entendeu que não era pertinente. Daqui a 2, 3 meses ela pode entender que tem. Aconteceu e teve a informação e mudaram de opinião. Foi só ela passar o comunicado que não é de responsabilidade dela. Ela fez tudo que tinha que fazer. Exatamente. Aí pediram para ela chamar outros moradores, outra assembleia. Você tá falando uma coisa e eu venho aprendendo nos últimos 10 anos. Cara, registra, bota lá. Registra. Porque assim, eles querem aprovar e depois quer cobrar da gente uma atitude da qual não tem como a gente fazer. Não tem assembleia. Como é que você vai fazer? Ela fez o corretíssimo. Correto. Igual eu falei, o ano passado eu fui apresentar uma prestação de contas, a previsão orçamentária, sugerindo um aumento. Não quiseram. E eu falei assim, coloca na ata então, que a minha sugestão como gestor é que tem que ter um aumento, porque a gente não vai conseguir pagar as contas em algum momento do ano. Veio agora o quê? Dobrado. Porque eu falei, tá vendo? Eu falei lá atrás. Então a gente não aumentou lá, vai ter que aumentar o do ano passado desse ano. Sabe o que a pessoa falou? Não, ok, é verdade, você falou isso mesmo. Então pronto. Porque o que acontece? A gente tem que resguardar. É sobre a gente ter essa segurança jurídica. Por que acontece? De trabalho. Porque quem responde é a gente.
O síndico responde civil e criminalmente. O morador não. Se ele não aprovou, beleza, mas a gente responde. Então a gente tem que ter essa consciência para poder levar o dia a dia do condomínio. Já quero falar dos nossos apoiadores, Silas. Botem para nós. Quem é o primeiro? Só aqui, ó. Cicobi DF1000, o melhor banco do Brasil. Cicobi BR1000. Esse banco aqui entende o universo condominial. É um banco maravilhoso que sempre está correndo o síndico com, ó, cara, facilitando a parte de financiamento de obras, de taxas mais acessíveis. Tem um departamento só para cuidar de condomínios aqui em Brasília e em Goiânia também. Então, se você é síndico, vem pro Cicobi BR1000. Esse banco aqui entende o universo condominial. Vamos falar da Facilite, minha amiga Gabriela. Tu já entendeu, né, amigão síndico, que ter uma boa equipe ajuda muito no dia a dia. A gente vai ter menos dor de cabeça, mais tranquilidade e orientação. E a minha amiga Gabriela tem mais de 20 anos de mercado. Essa aqui conhece o universo condominial e vai ajudar você na gestão do seu condomínio. Coloca aí, Facilite. Essa é fera. Gabriela, já falei, tem mais de 20 anos do mercado. Cola, quem sabe. Próximo aqui, meu amigo Silas. Lisiane, da Atual Forte Controle Seguro. Gente, seguro é coisa séria. Se você é síndico, não contrata não, antes de falar com a Lisiane, porque a Lisiane já tem mais de 20 anos de mercado, ela entende das particularidades do universo condominial. E lembre-se, cada seguro é específico para cada condomínio. Eles não acham que copia e cola, não dá certo. Então busque a Lisiane para você ter mais tranquilidade na hora de contratar o seguro. Lisiane, da Atual Forte Controle Seguro. Lembrando que no rodapé do nosso vídeo aí tem todos os nossos apoiadores, o pessoal que faz acontecer aqui e todas as indicações. Pega o telefone, faz uma cotação, tira a dúvida que a galera aqui entende muito do universo condominial. O próximo é o meu amigo Jorge. Fala aí, Jorge, da BSB. A BSB Engenharia está aí para você. Nós somos uma equipe, não só uma empresa. Tem eu como a liderança da supervisão dos projetos, a orientação toda, mas temos uma equipe de engenheiros que desenvolve a engenharia condominial no seu condomínio de uma forma tranquila. Você pode parcelar em 12 vezes, você pode fazer laudos, pode fazer consultoria, você pode fazer curso com a gente e até pós-graduação. Então entra aí, Condominial Engenharia no Instagram, fala comigo. Também pode falar comigo pelo 61996989009. A gente está aqui para te ajudar da forma que você precisar no condomínio. Nem tudo a gente consegue fazer gratuito, mas estando com a gente nos canais e na comunicação, você tem acesso a diversos conteúdos e informações. E os nossos produtos e serviços, é lógico, estão aí para atender você. Então, vamos seguir com o nosso interesse condominial. Porque aqui, amigão síndico, condomínio é papo popular. Essa pergunta é muito interessante. Elisângela, o título é: posso ser multado por desperdício de água ao fazer troca de reparo da torneira do chuveiro? Sou inquilina há 50 dias, não fui informado que não há registro geral dentro do apartamento. Fui trocar o reparo, chamei o zelador para informar e ele me pediu que eu avisasse quando já estivesse com a peça comprada para fechar o registro, e assim eu fiz. Mas o porteiro avisou o síndico que pediu para fechar o registro do prédio para fazer o reparo e fui multada, alegando desperdício de água. E aí, doutora? Elisângela, se essa prática estava dentro da convenção do regimento interno ou teve alguma deliberação que fixou uma normativa nesse sentido, se está pré-fixado que a conduta ela é uma infração condominial, a multa tem validade. Então, assim, mudou para o empreendimento, seja você proprietário ou inquilino, solicita a convenção, o regimento interno e as regras básicas aprovadas na Assembleia para você evitar esse tipo de surpresa. Tem que comunicar, é sempre sobre como comunicar, que jeito, que muitas vezes também é o seguinte, né? Por que você não vai lá pegar as informações? Então, né? é isso que eu orientei. Ideia, né? É sempre isso. Eu fico condomínio que é dessa situação também, ele é só um registro, tem que comunicar. Aqueles mais antigos, aí você tem que desligar toda uma prumada para resolver um problema de uma unidade habitacional, aí você tem que criar uma logística, porque você não pode fechar a água da noite pro dia, você interfere. Fazer, né? Uma unidade interfere em 10, em 20, em 30 cotidianos, então tem que ter uma comunicação. É aquele, lembra que o seu pessoal às vezes vai de encontro com o coletivo e você tem que esperar um pouquinho para poder resolver o seu pessoal? É isso que a gente precisa encaixar. Esse aqui é interessante, né? Vamos lá, próxima pergunta, amigo Carlos, essa aqui também é muito boa. Ó, condomínio em débito de taxa condominial aluga a unidade por temporada. É possível proibir? Um condomínio está em débito com o condomínio, incluindo 2 multas, e aluga o imóvel. Podemos proibir o uso da piscina? Essa aí é complicada, hein? Não pode. Não pode. E fica revoltado. Mas não pode! Não pode. Cara, fica revoltado. Não pode fazer essa limitação em razão da inadimplência
do condômino, você fazer a privação dele utilizar a piscina, dele utilizar a churrasqueira, dele utilizar a academia, dele utilizar o salão de festas. E, infelizmente, por mais que a gente tenha um grande senso de justiça e a gente acha que uma pessoa inadimplente que não está contribuindo naquele momento, ela não deveria ter acesso, o Tribunal de Justiça, pelo menos aqui do Distrito Federal, a gente já tem entendimentos que isso pode configurar um dano moral a ser pago pelo condomínio. Então, além do prejuízo de não estar recebendo as cotas em dia, ainda pode gerar um prejuízo financeiro aí à coletividade. E assim, tá na hora, quem é síndico, gente, a gente não pode proibir a pessoa. Uma coisa, outra coisa. O cara tem a posse do imóvel. Eu vou proibir o cara de alugar? Vou proibir aquela pessoa de utilizar? E aí é aquela. E aí vai responder um processo ainda, hein? Mas você pode utilizar de estratégias jurídicas para você proteger o CNPJ do condomínio. Então, o ideal é que você procure uma assistência especializada para você poder criar essas alças dentro do empreendimento. Entendeu o negócio? Agora, eu fico revoltado quando o cara tá com o condomínio atrasado e tá fazendo farra e fazendo festa e alugando um apartamento. É proibido proibir pelos tribunais de justiça, mas eu te garanto que isso é uma revolta comum de todo mundo. O cara tá com 3, 4 taxas de condomínio atrasado e tá bancando festa, usando salão de festa, piscina, e quer dizer, tá pouco se importando com o condomínio, ele quer viver, entendeu? Doutor, é até importante o Jorge tocar esse assunto, que eu acho que tá na hora de a gente melhorar essas leis condominiais, né? Eu também Inclusive, acho. está tendo agora uma discussão, né, para ter uma mudança na lei, né? Tem alguns projetos de lei tramitando na Câmara Federal. Alguns eu já até tive acesso, que são alterações que vão vir no Código Civil. Inclusive, eu quero tentar participar de forma ativa disso, porque como a gente vive esse microsistema condominial, acho que tem que ter pessoas que vivem aquele cotidiano para ajudar os parlamentares a fazer escolhas mais assertivas e que tenham prática efetiva, para que a gente não fique com leis aí que beneficiem ou atrapalhem o cotidiano do condomínio. Então, vem muita matéria por aí, muita coisa já está em discussão, já tem algumas pautas definidas, mas assim, dentro do que você pode fazer hoje, você pode fazer uma atualização da sua convenção, do seu regimento interno. Por quê? Porque esse microsistema que a gente participa, ele está em franca evolução. Hoje em dia a gente tem problema de tomadas elétricas que a gente não tinha há 5 anos atrás. Hoje em dia a gente tem um número elevado de pets dentro dos condomínios que não era uma realidade antigamente. Hoje em dia as pessoas têm famílias mais volumosas, famílias menos volumosas. Então a gente tem alguma racionalidade que vai evoluindo junto com a sociedade. Até a própria tecnologia, né? Exatamente, as IAs, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem uma série de fatores que implicam diretamente no viver em condomínio. Então, por que não fazer a atualização desses regramentos Eu acho que internos? tem que proibir, sabia? Tem que mudar, porque é o seguinte, é revoltante, o cara não tá pagando o condomínio, tá fazendo farra, tá usando a piscina, tá usando aquecedor, tá reservando sauna, ele não tá pagando para usar. Mas vai pagar. Entendeu? Ele vai pagar como imóvel, mas ele não está pagando. Então, uma forma que a justiça teria de coibir é ele não poder usar da área comum. Porque ele pode usar da propriedade dele, até eu não falo nada. Considerando que a área comum pode ser considerada uma extensão da propriedade dele, ele deveria estar em dias com isso aí. Eu sei que a justiça proíbe, tá certo. Mas que é revoltante porque o cara está usando e ele está não pagando para usar algo. Mas vai pagar. Entendeu? Vai pagar. Tudo bem. Mas... E assim, por mais que a gente veja que tem esse comportamento, por um lado, dessa questão da proibição da utilização, porque eles entendem que é discriminatória, o Tribunal de Justiça também ele tem caminhado com decisões em processos de execução normal, que não sejam de cotas condominiais, onde ele já tem bloqueio de passaporte, bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de CNH, algumas variáveis dentro dos processos judiciais. Sim. Então, assim, é uma evolução. A parte condominial, ela ainda é um pouco carente. Por quê? Porque é um cenário, apesar de movimentar bilhões da economia, novo, né? É um cenário que as pessoas ainda não estão ambientadas. Não tem intimidade, né? Porque antes da pandemia, ninguém, assim, com todo carinho, ninguém queria saber de condomínio. Falo isso porque eu peguei a transição. Eu sou uma advogada condominial antes da pandemia. Então eu vi o comportamento, a mudança, a virada de chave que teve. A mentalidade é outra, né? Na questão condominial, a sindicatura profissional ela veio com mais força. A necessidade de ter um síndico preparado. Hoje é uma exigência do mercado. O síndico despreparado ele não vai conseguir se perpetuar por muito tempo. Por quê? Porque o mercado está exigindo mais dos profissionais técnicos da área. Tem muita gente ruim?
Tem. Mas também tem muita gente com boa, qualidade de serviço e aí aquele à disposição. negócio, depois que a gente abraçou essa questão de popularizar, né? Muito graças ao programa aqui do Thiago, já há 10 anos na praça, que a gente começou, e eu aqui em Brasília abracei a popularização da engenharia condominial, que profissionais como a doutora Priscila vêm no palco, fala, entrega, faz palestra, tá num lugar, tudo outro. Aqui na nossa região, a gente sente uma mudança drástica de contratação. As empresas que vêm do Goiás, que é mais perto, né, de Minas Gerais, para contratar aqui, os caras revoltadíssimos com o documento que tem que mandar para o condomínio, porque tá botando dificuldade, porque o cara não vai com a minha cara. E não é, amigo. O próprio síndico já te dá um cala-boca e fala, ou você faz do jeito que eu sei que precisa, ou você não faz. É porque saiu da parte do jeitinho. Saiu o quebra-galho. Se você que está aí ainda continua tocando condomínio com quebra-galho, meu amigo, você tem que, né, seguir aqui o canal Inteligência Condominial, seguir @engenharia condominial no Instagram e tem que seguir a doutora Priscila Pedroso, porque você vai parar com isso, com uns 10 cortezinhos que você assistir, você já vai parar no automático. É inquestionável. Cada dia mais é cobrado um papel mais de gestor do síndico do que um pagador de contas. Cada dia mais o próprio morador tem consciência sobre o que é morar na coletividade em condomínio. Isso aí, o universo condominial. Vamos que vamos aqui, ó. Manda sua pergunta pro intenscondominial@gmail.com, essa pergunta que é muito boa. Miqueias, o título é: síndico pode proibir meus convidados para aproveitar a área de lazer? Por quê? Eles falaram que só pode até sábado. E agora falaram também que quando for levar alguém na semana ou no sábado tem que comunicar a eles. Ou seja, para eu receber o meu filho, eu tenho que comunicar ao síndico. Também falaram que eu não posso levar ninguém aos domingos para o espaço de lazer, piscina, etc. Porque eles falaram que domingo e feriado é exclusivamente dos moradores, dito na Assembleia. Porém, por mais que o espaço de lazer passe semana e semana sem ninguém, eu sou limitado, mesmo assim, não poder levar ninguém para aproveitar o domingo no espaço. Obrigado desde já. Atenção a todos. Cara, Miqueias, muito obrigado pela gentileza. E aí, doutora? Educadíssimo, né? Se tá polêmica! É polêmico, é um assunto que desagrada um monte de gente. E falo isso porque eu passo na pele. O empreendimento que eu sou síndica, ele proíbe no regimento interno que a utilização da área gourmet do condomínio seja realizada aos finais de semana. Da área gourmet também? Da área gourmet, piscina, porque é um espaço de coletivo. Né? E de convivência, né? O espaço de convivência ele é restrito aos moradores e está previsto na convenção e no regimento interno. Então, assim, se tomou os protocolos, se está devidamente previsto na convenção, se teve uma deliberação assemblear regularmente convocada, não vejo ilegalidade nisso, Thiago, não vejo. Ah, você pode não estar satisfeito. Você pode alterar o entendimento? Pode, é só fazer a convocação de forma adequada, seguir o quórum necessário conforme como está previsto no seu condomínio. Ah, não, foi uma decisão fixada pelo síndico de forma aleatória. Aí o negócio é diferente, mas eu nem vou entrar nessa celeuma. Gente, vou falar novamente, não é o síndico, é o condomínio. Existe, pelo caso que fala, que existia uma assembleia da qual dava essas regramentos, ou a convenção de meio. Então não é o síndico, é o condomínio. E outra coisa, aquilo ali é feito para quem mora ali, gente. Você imagina todo mundo levar um convidado. Não vai conseguir. Questão de segurança, questão sanitária, questão de desgaste também. Então a gente tem que ter essa consciência. Aquele espaço coletivo é para o coletivo que mora ali. Não é verdade, doutora? Exatamente. Então, se você não concorda, tivesse verificado essas questões antes de você se mudar para aquele espaço. Desculpa, pode até soar grosseiro para você, mas infelizmente é a realidade. Não é o condomínio que tem que se adequar à sua individualidade. É você que tem que se adequar à coletividade para a qual você vai pertencer. Antes de mudar, procure saber o que é um condomínio. Depois, que condomínio é esse? E saber se você se encaixa lá ou não, para você não ficar dando problema no condomínio que está em paz. Boa, gostei de silêncio, gente. Não é o síndico, é o condomínio. Existe um regramento do condomínio. A gente só tá tira a pessoalidade. Tira a pessoalidade. Ah, Thiago, mas ninguém vai. Mas é uma regra. Tem que ser seguida. Exatamente. E outra coisa, eu não vejo. Eu tenho que avisar que meu filho. Gente, é uma norma, é uma regra. Segue a regra. Faz parte, irmão. Você quer melhorar a regra? Entra lá, participa, né? Coloca ideia boa, cria uma enquete, mostra a sua força de comoção, que o seu interesse não é unilateral, que ele é coletivo, e faz a diferença do seu condomínio. Agora fica botando defeito no síndico, achando ruim. E na regra, porque às vezes a regra ela não é falha. Para pensar.
Hoje em dia a área de lazer ela não é utilizada aos domingos porque há essa proibição de trazer visitantes para aquele ambiente de convivência. Mas espera aí, será que no passado, dentro desse empreendimento lá atrás, o negócio não virava um clube final de semana? Todo mundo levava os amigos. Né? Não, e ninguém faz uma regra dessa toa, e aí isso te cateava as áreas comuns, ficava aquele negócio escangalhado, ninguém queria reparar, porque reparar envolve custos, aumentava os custos de manutenção. Então, assim, a gente tem que entender, as normas, elas não nascem da cabeça, entendeu? Não tira do sovaco, não, amigo. Se está proibindo é porque tem um excesso de pessoas em algum momento, por exemplo, período de férias, houve conflito, certamente houve uma deliberação em assembleia, houve um ajustamento de conduta dentro da comunidade que você pertence para fazer essa proibição. E não é porque está desse jeito que não pode ser modificado, mas isso é debatido com os condôminos, né? Com o domínio comum dos proprietários. Entendeu? Então, baixa a bola, tenta ajudar. Assim, às vezes a gente questiona sem saber a história, né? Pois é, não busca entender, né? Uma época, uma amiga minha, eles aprovaram que lá na piscina só poderia, nem água poderia, na verdade, nenhum tipo de líquido lá. Aí todo mundo, mas isso é um absurdo, não sei o que. Aí foi explicado, uma questão de segurança. Se você jogar também na cerveja, quebra ali. Ou a própria água cai, alguém pode escorregar e machucar. Então, assim, existe também um porquê. Um argumento por trás que é justificava aquilo, entendeu? Porque assim, não é porque você tem bom senso que o seu vizinho pode ter o mesmo bom senso. Então, por exemplo, se quebra uma garrafa dentro da piscina e o caco cai lá dentro, às vezes o condomínio tem que esgotar toda a água para poder limpar de forma correta e colocar uma água nova, porque senão ele está colocando crianças em riscos e outras pessoas em risco. Então, assim, às vezes lá no condomínio, as pessoas me questionam, Priscila, mas lá aqui a gente não pode trazer um visitante final de semana, os nossos apartamentos são pequenos, porque são lofts. É um absurdo. Mas aí quando eu pego a memória viva, que eu brinco que eu tenho uma memória viva no meu conselho fiscal, que é um conselheiro que está lá desde que o condomínio foi implantado. E aí ele fez essa modificação. Ele foi uma das pessoas que participou dessa alteração da convenção e do regimento interno. E ele falou, Priscila, aqui a gente tinha um problema enorme, que a nossa área de lazer estava pior do que o Yacht Club. Num dia de sol, porque ficava lotado. Os condôminos, os moradores mesmo do espaço não tinham mesa para sentar, não tinham cadeira para sentar, não tinham espaço para conviver ali. Então tem um porquê. Eu não julgo. Você acaba sendo usufrui, pô. Eu não julgo. E também, além disso aí, quando o excesso de visitante é grande, uma pessoa tem um apartamento, leva 5 convidados, sabe? Aquela cultura, aquele comportamento dessa galera é daquele formato. Ele muitas vezes não é compatível com aquela comunidade. Imagina. E o condomínio tem perfil. Se 100 moradores resolvem levar cada um 5 pessoas, quantas pessoas são? 500 pessoas na área comum? Hoje, não, Priscila, não vai acontecer isso nunca? Não sei. Se der 40 pessoas dentro de uma área de lazer dessa, já é uma superlotação. Vamos no básico. Moram 2. Vamos no básico aqui para você que está assistindo. Vamos no básico. Mora um casal e tem uma criança. 3. Aí ele leva 2 casal de amigos, cada um tem uma criança. Deu mais de 10 pessoas. Exatamente. Para cada unidade. Aí você tem só 100 unidades. Faz as contas para você ver o que deu. Aí você quer descer, aí você tá sozinho. A sua área comum. Você quer descer, você paga sua cota condominial. Né? Você é aquele cara que paga em dia. Paga em dias. É o adimplente, é o cara que quer utilizar, é o cara que apoia a taxa extra quando quer trocar uma coisa da área de lazer. Você quer valorizar seu patrimônio, você quer gerar um espaço de convivência. Aí você chega lá lotado. Não tem espaço para você. E aí? Então, aí eu me fala, você não vai para a Assembleia falar não dá, porque eu estou pagando para não usar? É isso, cara. Gente, o que a gente vem falando aqui no programa todo hoje, assim, sempre pergunto assim, vai atingir um coletivo? É melhor para o coletivo? Porque muitas vezes não é melhor para você, mas é melhor para o coletivo. É o certo. Né? E igual eu falo, gente, tira essa questão do síndico. É o condomínio. Nessas situações que a gente falou hoje, são situações que é o condomínio, a gente está só representando. Tem que ter um responsável legal para representar, para informar. Né? Então, assim, são situações que aí você leva para o lado pessoal. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, pense nisso. Vou comunicar com meu filho. Se seu filho é um visitante, tem que comunicar. É um regramento, é uma questão de segurança. Então, pensa sempre nessas questões, abra sua mente, né? E lembre-se, coletividade. Isso é o mais importante. Condomínio é coletividade. Então, se vocês tiverem harmonia, a coisa vai fluir. Agora, se vocês não tiverem harmonia, a coisa não vai fluir no seu condomínio. Estamos na reta final do nosso bate-papo aqui, que o papo hoje foi muito bacana, muito legal mesmo. Eu quero mandar um abraço da rede SPTV toda.
terça às 18 horas e quinta-feira às 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. Já convida também no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial, tem mais de 4.000 vídeos para ajudar você, amigão síndico, a ter noites mais tranquilas, porque aqui condomínio é papo. Jorge, fica à vontade de suas considerações finais, meu Jorge. Tamo junto, 2026 só tá começando, a gente tá começando fevereiro, diz que tudo acontece depois do carnaval, mas lá depois do carnaval já tem muita treta pra rolar aí, viu? Daqui até lá a gente vai soltar o verbo aqui, deixa sua pergunta, seu comentário, dá um like, faz o seu comentário lá na nossa rede social, Condominial Engenharia, e vai aqui com a doutora Priscila também. Pergunta para ela lá que ela responde você no direct, hein? Você tá achando que não tem fundamento? Tem sim, você tem a quem recorrer, não fica dando mole por aí. Bom demais. Doutora, gratidão pelo conhecimento passado aí. Suas considerações finais, minha jovem. Tiago, queria só agradecer a oportunidade de estar mais um podcast do Inteligência Condominial, levando conteúdo de qualidade para casa de cada um de vocês. Então, continuem se atualizando. Parabéns para você que ficou até aqui o final. Isso mostra que você é uma pessoa que quer virar a chave e fazer diferente aí no microsistema, ou que você mora ou que você administra. E se você mora, dê força ao seu síndico trabalhando, lógico que sempre prezando pelos princípios da transparência e proteção patrimonial. Vamos falar, tem um tempinho que eu falar do atividade condominial. Fala um pouquinho da atividade condominial, esse programa maravilhoso do amigo Marcelo Tarrafa, né? Todo sábado, de 8 às 9 da manhã, nós estamos lá na Rádio Atividade 107.1. Se você estiver aí em outro estado e você quiser acompanhar, é só você entrar no link da rádio. E a gente sempre está lá com um papo esperto sobre questão de síndico, de viver em condomínio. Às vezes lá a gente tem uma outra pegada com no lado do condômino também, com meu amigo Marcelo Tarrafas, que é o idealizador do programa. E eu posso colaborar lá tecnicamente todos os sábados. Bom demais! Atividade condominial na atividade 107.10. Jorge, fala um pouquinho das suas redes sociais aí, temos um tempinho aqui. Fala pro pessoal que tá quer procurar, te achar. Tá muito bacana, né? @Condominial Engenharia, lá você troca as ideias, faz comentários, você fica sabendo por tudo que a gente lança por aqui. Tem cortes aqui do podcast maravilhosos e a gente está sempre promovendo alguns eventos. Teremos eventos em São Paulo, estamos fazendo evento agora em Goiânia, aqui em Brasília já fizemos o primeiro curso de formação de síndico, né, junto com o Paulo Melo lá do Instituto INCC. E é isso, você é bem-vindo nas nossas redes sociais, leve a sua pergunta, participe. Vamos fazer lives aqui, estou esperando as advogadas terem a agenda, né? Doutora Priscila, doutor Cláudio, a Gabriela, para a gente fazer lives no YouTube. Esse ano a gente vai inovar, vamos fazer lives no YouTube para a gente popularizar mais aí a engenharia condominial, ferramentas de apoio para o síndico, muita dica bacana. Fica atento aí, não é por falta de conhecimento mais. Se você vacilar é por falta de interesse, hein? E já dizia o professor Aricoto, conhecimento é poder. Galera, muito obrigado, energias positivas, sou mais um do nosso Inteligência Condominial, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, galera, um abraço, fui!